Bolsonaro sempre teve razão sobre a pandemia? É isso que nós vamos desvendar no vídeo de hoje. O Na Banguela reuniu informações, consultou os especialistas e agora você vai entender tudo o que está acontecendo nas últimas semanas. Fica com a gente, vambora. Bom, como a gente estava falando, para quem estava acompanhando a live, nós separamos alguns materiais, a gente fez um levantamento de materiais para entender ponto a ponto o vídeo do Nicolas Ferreira, as informações que o Nicolas Ferreira trouxe, entender as informações que ele trouxe e buscar a comprovação dos fatos. Nós vamos pegar o contexto todo, tá? E nós vamos abordando um pouco do vídeo e um pouco do que o Nicolas Ferreira falou no vídeo também. No último dia 2 de agosto, né, no domingo passado, ele postou um vídeo no Instagram dele, que já passou de 37 milhões de visualizações, o que são números muito expressivos, onde ele reagiu ao depoimento do médico Antônio Fauci, no Senado dos Estados Unidos. No vídeo, o Nicolas usa o depoimento e o diário pessoal do Fauci para defender que a Covid nunca foi tratada com base na ciência e que Bolsonaro estava certo sobre a vacina, máscara, distanciamento social e hidroxicloroquina o tempo todo. Mas antes de entrar nos detalhes, eu acho que vale a gente rememorar um pouco de quem é o Fauci e qual é esse contexto que o Nicolas está falando. O Fauci foi diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos por quase 40 anos. Foi conselheiro médico-chefe tanto do Donald Trump quanto do Joe Biden durante a pandemia e basicamente virou a cara da resposta dos Estados Unidos para a pandemia. E é legal contextualizar também que assim, o Trump tinha ganho a eleição em 2016 da Hillary Clinton, ficou no poder dos Estados Unidos até 2020. E aí, ali na reta final de 2020, onde a pandemia já estava no auge, teve a eleição nos Estados Unidos, onde o Trump perdeu e o Biden ganhou. Teve até aquele caso do Capitólio e tudo mais, só para a gente entender quando que cada um entrou em ação. E aí, em 2021, o Biden assume o governo dos Estados Unidos e fica até o final de 2024, quando o Trump ganha de novo, né? O Fauci foi intimado e testemunhou no Senado dos Estados Unidos dia 29 de julho de 2026, no Comitê de Segurança Interna, presidido pelo Rand Paul. O Fauci invocou a quinta emenda repetidamente, e o número mais citado pela imprensa é de 111 vezes. É interessante entender que essa quinta emenda que o Fauci levantou, ela faz menção ao direito de você ficar calado diante da justiça, que nada mais quer dizer que é o direito que você tem de não se incriminar, ou não correr o risco de se incriminar. Não tem nada a ver com o direito de você ser culpado ou não, mas é aquela coisa clássica que a gente vê nos filmes quando a polícia prende alguém e fala, você tem direito a ficar calado e tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Essa é a quinta emenda. Então as pessoas têm o direito de ficar calada diante do juizado. E o Rand Paul tinha divulgado dias antes e mais de 1.100 páginas do diário do Anthony Fauci. Tudo isso é verdade, tudo isso que o Nicolas trouxe no vídeo é verdade. O problema não é... e aí é um dos primeiros pontos que a gente quer abordar. O problema não é necessariamente os fatos que o Nicolas trouxe, mas as conclusões que ele tirou a partir disso. Que muitas vezes o que a gente encontra nos vídeos na internet, no geral, não só do Nicolas, é uma falsa simetria entre informações. Então ele te apresenta um dado, que pode ser um dado real, ou pode ser um dado manipulado, mas muitas vezes é um dado real, e ele tira de informação daquele dado só o que interessa para ele. Uma conclusão abstrata que interessa para ele e para o público que está assistindo. E induz o público a tomar a mesma conclusão que o Nicolas tomou. Nós vamos agora para a primeira fase do nosso material. Quer começar essa leitura agora, Rê? Então, assim, primeiro a gente vai lá para 2020, entender um pouco como que as coisas estavam acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, o primeiro ponto que o Nicolas traz e que a gente vai discutir sobre o Fauci sabia que a hidroxicloroquina era segura e eficaz e só mudou de posição depois que o Trump endossou o remédio? Não. Isso é falso. Na verdade, é o oposto disso, o que o próprio diário do Fauci mostra. No dia 18 de março de 2020, o Fauci escreveu que achava a defesa da hidroxicloroquina errada numa discussão na Casa Branca. Ele argumentava que as evidências de eficácia eram, nas palavras dele, em grande parte anedóticas, né? Não que o remédio fosse seguro e eficaz, muito pelo contrário. E isso não é só a opinião dele. A OMS não recomenda a hidroxicloroquina para tratar ou prevenir o Covid. Teve uma revisão de 30 estudos clínicos com mais de 10 mil pacientes e não mostrou redução de mortalidade nem de necessidade de ventilação. E ainda apontou os riscos como arritmia e problemas renais e hepáticos. Então, assim,
É a primeira conclusão que o Nicolas tirou a partir do diário do Fauci, que está equivocada, e essa que é a realidade. E a postura do governo brasileiro em 2020 era, o governo federal também tinha sua própria postura sobre a pandemia, né? Então, assim, o Bolsonaro chamou a Covid de gripezinha, desestimulou publicamente o distanciamento social e o uso de máscara. Em julho de 2020, ele vetou trechos da lei que tornariam obrigatório o uso de máscara em igrejas e presídios, e promoveu publicamente também a cloroquina e a hidroxicloroquina como tratamento para Covid sem nenhuma comprovação científica. E sobre esses remédios, o governo promovia o chamado tratamento precoce com cloroquina e depois com ivermectina também. Hoje, depois de todos esses anos que se passaram, a gente já tem uma quantidade de estudos para checar se funcionava ou não. Uma meta-análise de 12 estudos randomizados com mais de 7.000 pacientes não encontrou redução de hospitalização nem de morte com ivermectina. Para a hidroxicloroquina, uma revisão de 9 estudos randomizados também não encontrou benefício nenhum, nem em tratamento precoce, nem em ambiente hospitalar. Isso inclui estudos feitos aqui no Brasil, como os da Coalizão Covid-19. E aí, o que aconteceu? Tinha muito esse discurso de que a economia não pode parar, não pode ficar em casa porque senão vai quebrar a economia, etc, etc, etc. E aí, o que o governo fez na época, já que ele estava tão preocupado com a economia? Em março de 2020, quando o Congresso propôs o auxílio emergencial para quem ficou sem renda por causa da pandemia, a proposta do próprio governo federal era de R$200 por mês por 3 meses. E foi o Congresso, com o relator Marcelo Aro, e depois em negociação com o líder do governo da Câmara, que aumentou para R$600. O valor final ficou sendo pago por 5 meses, bancado por pressão do Legislativo e não por iniciativa do Planalto. E aí, fazendo uma comparação internacional com países que controlavam bem a pandemia, mostra que existiam alternativas, né, para conter. A Nova Zelândia fechou as fronteiras antes da recomendação da OMS, logo depois do primeiro caso, em janeiro de 2020, e usou rastreamento digital de contato pelo aplicativo NZ Covid Tracer. A Coreia do Sul apostou pesado em testagem em massa e rastreamento de contatos, sem precisar do lockdown total. E o Vietnã combinou quarentena obrigatória de 14 dias para quem chegava no país, com testagem contínua e pacotes de apoio financeiro para as empresas. E ainda fechou 2020. Comunista Vietnã tomou essas medidas. Resultado disso foi em abril de 2021, enquanto o Brasil passava de 1.700 mortes por milhão de habitantes, a Nova Zelândia tinha 5 mortes por milhão e o Vietnã tinha menos de uma morte por milhão de habitantes. As diferenças são muito drásticas de acordo com as atitudes que os governos tomaram frente à crescente e o momento que estava espalhando o Covid que nem água. A diferença do tratamento dos governos foi vista ali no resultado de morte por milhão de habitantes. E aí existe muito também esse argumento que era impossível criar uma vacina tão rápido, que ela não tinha sido testada e que quem foi vacinado em massa é que serviu de cobaia. E isso não é verdade. Primeiro, assim, isso é um pouco de tecnicidade que a gente foi atrás, mas é porque quando a gente está falando de coisas muito sérias e muito precisas, que são baseadas na ciência, eu acho que é importante trazer isso para não dar margem de interpretação e é justamente nessas margens que eles tentam distorcer as informações. Então, assim, primeiro, a tecnologia de mRNA não nasceu em 2020. Ela vinha sendo pesquisada havia décadas, foi um trabalho fundamental que tornou essas vacinas possíveis. Além disso, os cientistas já conheciam bem a proteína spike de outros coronavírus, porque não é que não se tinha informação sobre nada antes do Covid-19. Graças às pesquisas anteriores sobre o SARS, de 2003, e o MERS, de 2012. Quando o genoma do novo coronavírus foi sequenciado em janeiro de 2020, os pesquisadores não estavam começando do zero, estavam encaixando um vírus novo numa plataforma que já vinha sendo desenvolvida havia anos. Segundo, as vacinas passaram pelas fases normais de teste. Então, assim, teve fase 1, fase 2 e fase 3, só que várias dessas fases rodaram em paralelo. Então, assim, não é que esperou a fase 1 para depois fazer a fase 2, depois a fase 3. Elas foram feitas em simultâneo, paralelo, e com um número de voluntários muito maior do que o normal.
né? O que acelerou a coleta dos dados sem pular etapa nenhuma. A Pfizer testou a vacina em mais de 43 mil voluntários antes de pedir autorização emergencial. A Moderna em mais de 30 mil, a Johnson & Johnson em 44 mil. Cada uma teve eficácia acima de 90% contra casos graves, com pelo menos 2 meses de acompanhamento de segurança depois da segunda dose. E terceiro, parte da velocidade veio de dinheiro e risco financeiro, não de pular o teste. A Operation Warp Speed bancou a fabricação em massa das vacinas ao mesmo tempo em que elas ainda estavam sendo testadas. Os fabricantes assumiram o risco de já produzir milhões de doses antes de saber se iam funcionar. Isso encurtou o tempo entre a aprovação e a distribuição, não o tempo de teste em si. E depois da autorização, o monitoramento não parou. Existe até hoje um sistema público de notificação de efeitos adversos, tem um aplicativo de acompanhamento voluntário também, e estudos que seguiram os participantes originais por até 2 anos. Eu acho que antes até de continuar no texto, tem 2 detalhes que eu acho que são importantes de serem mencionados aqui, que nós vamos entrar agora na fase da vacinação no Brasil e tudo que foi feito para impedir com que a vacinação começasse com antecedência no Brasil. Todos esses detalhes técnicos e médicos dentro do que dá para a gente falar, é óbvio, o Renato trouxe já no texto. E uma das coisas que é importante de pontuar é: a gente já falou aqui que não tem nenhuma pesquisa séria, nenhuma pesquisa que foi revisada por pares, nenhuma pesquisa que foi divulgada em revistas científicas sérias que defendem o uso da cloroquina ou que apontam que o uso da cloroquina diminuiu a internação, diminuiu o agravamento de casos ou diminuiu as mortes de pessoas que haviam sido infectadas pela Covid. Tem muita gente, se você for no vídeo do Nicolas, por exemplo, tem pessoas falando assim: eu sou médico em, sei lá, em Aracaju, no Sergipe, eu tratei pacientes com cloroquina e os pacientes sobreviveram. Isso se chama evidência anedótica. É a mesma coisa que eu, Daniel, falar, por exemplo, que eu conheço 3 amigos meus, pegaram Covid, ficaram muito mal, e todos os dias eles tomavam Coca-Cola batida. Eles batiam Coca-Cola, tiravam o gás da Coca-Cola e tomavam Coca-Cola. Os 3 fizeram isso durante 1 semana, durante 7 dias, e sobreviveram. Logo, o que eu vou divulgar? Eu vou estar falando, tomem Coca-Cola batida. Porque a Coca-Cola batida, ninguém tá divulgando que a Coca-Cola batida serve como remédio para a Covid. Mas eu conheço 3 pessoas que fizeram uso da Coca-Cola batida e estão vivas e estão bem. Por que ninguém tá divulgando isso? Por que ninguém tá falando isso? Foi a mesma coisa que fizeram com a cloroquina. Usaram a cloroquina em muitos momentos, difundiram o uso da cloroquina, não tem nenhuma evidência de que ela cumpriu um papel eficaz no combate à Covid, e mesmo assim ela foi usada por interesses econômicos, para que o comércio não parasse, para que as pessoas tivessem um seguro de que o tratamento precoce evitaria com que elas adoecessem, ou evitaria com que elas desenvolvessem um quadro mais grave da doença, o que nunca se provou verdade. Nunca se provou verdade. E assim, é incontável o número de pessoas que morreram em decorrência dessa irresponsabilidade que foi a divulgação desse tipo de tratamento. É incontável. E nós vamos falar sobre isso mais pro final do vídeo. Pelo que eu me lembro, o que se temia não era o Covid em si, morrer de Covid em si, mas era espalhar muito e colapsar o sistema de saúde. E aí, a partir disso, as pessoas começarem a morrer em grande escala, tá ligado? Então, não era um vírus muito letal, mas ele se espalhava muito fácil, né? Então, assim, a partir disso, esse que era o grande perigo, né? Exatamente. Então, por isso que as medidas de isolamento social eram defendidas com muito afinco, porque embora já existia um conhecimento científico sobre algumas questões do mRNA, igual o Renato falou, que é o sequenciamento genético do vírus. Aquele vírus em si, o tipo de vírus do coronavírus, da Covid-19, era algo novo. E a proporção que aquilo tinha tomado era nova para gerações e gerações de pessoas também. Então, das medidas que os estudos apontavam era isolamento social, porque isso diminui a taxa de contágio, isso dá uma aliviada no sistema de saúde, não sobrecarrega o sistema de saúde, o que é positivo, porque daí as pessoas conseguem ser atendidas com eficácia, e evita que as pessoas morram justamente pela falta de atendimento. Porque, de novo, não era um vírus com uma taxa de letalidade alta, principalmente se a pessoa não tivesse nenhum tipo de comorbidade. Óbvio, se a pessoa tivesse as comorbidades, a taxa de letalidade do vírus aumentava. E outro fator que é escandaloso. Só para avisar que vai estar tudo na descrição, né, Deus?
As referências de tudo que a gente está trazendo de informação vai estar tudo na descrição. E a gente aproveita também para pedir o seu like. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa o like. E outra coisa que é escandalosa, antes de voltar para o texto. Nós tivemos, durante o período mais grave da pandemia, ou durante os períodos mais graves da pandemia, nós tivemos em uma única gestão presidencial, que era a gestão do presidente Jair Bolsonaro, 3 ministros da saúde. 3 ministros da saúde. O Luiz Henrique Mandetta, que foi quem foi nomeado pelo Bolsonaro quando o Bolsonaro assumiu no começo de 2022, saiu do cargo em abril de 2020, porque ele tinha divergências com o Bolsonaro por conta do isolamento social. 16 de abril de 2020, a gente tinha nem um mês de quarentena decretada no Brasil. A quarentena foi decretada no Brasil oficialmente dia 17 de março. Menos de um mês, o primeiro-ministro da Saúde sai do cargo porque ele tinha um olhar que divergia do olhar do Bolsonaro. Ele, formado, que era o ministro de Saúde do Brasil, conversando com o Bolsonaro, que não tem noção alguma sobre medicina, sobre cuidados com a saúde e muito menos sobre a gestão de um país na pandemia, divergiram e o Bolsonaro entendeu por bem tirar o Mandetta do cargo. Entrou o Nelson Teich. O Nelson Teich ficou menos de um mês no cargo. Tem aquele vídeo inacreditável. Isso aí, né, mano? Tem aquele vídeo inacreditável do Teich, que ele tá dando entrevista coletiva, e aí os repórteres perguntam assim: mas o que você tem a dizer que agora o Bolsonaro liberou o salão de cabeleireiro e manicure dizendo que é serviço essencial? Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem são? É manicure, academia. Salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Isso vai entrar para os anais da história no Brasil. Ele não ficou nem um mês no cargo e divergiu do Bolsonaro porque ele era contra o uso da cloroquina como estava sendo difundido. Nelson Teich, especialista em oncologia, não era qualquer um, também perdeu para o Bolsonaro, que não entendia porra nenhuma. Assumiu, inesquecível, o Pazuello, que tinha sido diretor de logística do Exército Brasileiro. E tá na conta dele, assim como tá na conta do Bolsonaro, todas as mortes que ocorreram em Manaus no começo de 2021. E nós vamos falar sobre isso daqui de agora em diante. A fase 2 do texto que a gente preparou é a fase que aborda o começo das conversas sobre vacinação no Brasil. E o que aconteceu? Em agosto de 2020, a gente já entendeu, o Renato já trouxe para nós, como os motivos da agilidade na produção da vacina, em convergirem para chegar no resultado da vacina, sobre a vacinação, no resultado seguro sobre a vacinação. Em agosto de 2020, em 3 oportunidades, no dia 14, no dia 18 e no dia 26, a Pfizer entrou em contato com o governo brasileiro, disponibilizando 70 milhões de doses, oferecendo um programa de entrega de 70 milhões de doses de vacina para o governo brasileiro para iniciar a imunização da população brasileira, prometendo entregar só durante 2020 ainda 1,5 milhão de doses. Os 3 e-mails que foram enviados, as 3 tentativas de comunicação, foram sumariamente ignoradas pelo governo Bolsonaro. Ignoradas. As 3, do dia 14 de agosto, do dia 18 de agosto e do dia 26 de agosto. E o segundo caso foi em 2020, o governo Bolsonaro cancelou um contrato que tinha sido estabelecido com a Coronavac, que era a produtora de vacinas chinesa, que tinha estabelecido uma entrega de produção de vacinas para o Brasil, que tinha sido mediado pelo Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro cancelou o contrato e também foi um embalo da época que o Bolsonaro deu entrevista falando que não queria virar jacaré, que se as pessoas queriam virar jacaré era problema das pessoas, que ele não aconselhava ninguém a tomar vacina. Ele falou que ele mesmo não ia tomar vacina e que para ele a melhor vacina era o próprio vírus. Que tinha esse papo também no começo, que o Brasil ia alcançar a imunidade de rebanho, e isso naturalmente faria com que a população chegasse num pico de imunidade, de imunização, onde o vírus já não circularia tanto, né, entre as pessoas. Ignorando totalmente todos os alertas de novo, falando que o sistema de saúde sobrecarregaria, que as pessoas poderiam desenvolver o quadro grave da doença e por aí vai. Então, assim, e existem dados sobre essa postura do Bolsonaro neste dado momento da pandemia que apontam numa redução drástica da adesão
do povo brasileiro quanto à vacinação. Porque historicamente o Brasil é um país onde as pessoas aderem à vacinação, sem muitas questões, sem muitas teorias de conspiração. Historicamente o Brasil é um país que vacina muito e várias doenças tinham sido erradicadas por conta da vacinação. Nós estamos vendo o retorno do sarampo em São Paulo e nós estamos vendo uma campanha em massa de vacinação para as pessoas do estado de São Paulo, e mais especificamente na cidade de São Paulo e região, por conta do retorno do sarampo. E aí, voltando para a pandemia, falando ainda da pandemia, a gente teve pesquisas da época, nós vamos deixar isso na descrição, apontam para uma queda de 85% na adesão inicial para 63% de adesão depois das falas do Bolsonaro com relação à vacinação. Porque muitas das críticas que se fazem ao Bolsonaro ele imitou a pessoa sem ar, ele falou que ele não era coveiro, como se a gente estivesse tratando, como se a questão tratasse de um problema moral, como se o Bolsonaro fosse um tiozão escroto que falava merda aqui e ali, mas tivesse tido uma condução correta da pandemia. Ele conseguia induzir muito a isso, né? Ele montava um circo e aí era muito difícil trazer para o chão, né, a discussão. Era foda. Exato. Só que assim, até a galera da esquerda ficava nesse debate moral e ainda tem muita gente que fica, o Bolsonaro debochou e isso é grave, é óbvio que é grave. Mas a gente não pode deixar de olhar para a condução, para o que foi feito de verdade ou o que não foi feito de verdade. Esses são os pontos centrais desse vídeo, desse texto, e é o que a gente quer trazer nessa reflexão aqui. Essa ignorada na Pfizer, em agosto, o cancelamento do contrato da Coronavac em outubro, e todo esse trabalho ativo que foi feito contrário à vacinação, e desde o início da pandemia, contrário ao isolamento social, contrário as medidas de mitigação da doença, e propagando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, isso é criminoso. Isso é criminoso e a gente não consegue ter noção real de quantas vidas foram perdidas por conta dessa má condução na pandemia pelo Jair Bolsonaro. Nós nunca vamos ter essa noção, porque 700 mil mortos é o número oficial. A subnotificação é gigantesca, porque muitas pessoas morriam de síndrome respiratória aguda grave e não entrava como mortes relacionadas ao Covid. Muitas pessoas, depois de internadas, tiveram uma série de sequelas, uma série de quadros que foram agravados por conta da infecção pela Covid e morreram de derrame, morreram de questões cardiovasculares por conta do vírus, não por conta da vacina. E isso não entra na conta, tirando várias pessoas que morreram em vários cantos do Brasil e que infelizmente a gente nunca vai ter noção do número real. A gente nunca vai conseguir reconstruir as famílias que foram destruídas, crianças que ficaram órfãs, maridos que perderam suas esposas, as esposas que perderam seus maridos, pais que perderam os filhos que perderam os pais, famílias inteiras que foram dizimadas. Isso é muito grave, isso é muito triste e quando a gente trata de número, a gente não traz nome para a discussão e fica um pouco mais difícil de mensurar. Mas é profundamente criminoso. E o Bolsonaro está preso hoje e não é por nenhum desses crimes, que a gente nem terminou de listar. E comparando com países que iniciaram a vacinação antes, olha os dados que a gente tem. A gente começou a vacinação oficialmente dia 17 de janeiro de 2021, um mês depois em que países como Israel e o próprio Reino Unido tinham começado a vacinação. Os dados desses países com relação à vacinação na época são o seguinte: Israel começou dia 19 de janeiro de 2020 e chegou a cerca de 80%... 19 de dezembro de 2020, desculpa. E chegou a cerca de 80% da população com a primeira dose até abril de 2021. É um número muito significativo. Tudo bem que é um país muito menor, com uma população muito menor, mas a gente entende que o nosso sistema aliado, SUS e Correios, de distribuição de vacina, de compra de vacina, de aceitar a proposta da Pfizer, se isso tivesse sido feito, a gente tem estrutura tranquilamente para ter vacinado essa mesma porcentagem de população no mesmo intervalo de tempo. As mortes caíram em Israel em 98% e os casos caíram em 87% desde o pico do contágio e das mortes. Um estudo da revista Nature Medicine isolou o efeito da vacina isolou o efeito da vacina do efeito do lockdown e confirmou que o impacto foi real, não só coincidência, óbvio. Porque muitas vezes, e o que a gente está falando de manipulação de dados é isso, qualquer um pode alegar que isso é coincidência. No Reino Unido, a queda de mortes entre idosos aconteceu na exata ordem em que os grupos etários foram sendo vacinados. Chile, Costa Rica e México já vacinavam com a Pfizer desde 14 de dezembro de 2020. Lembrando, nós começamos a vacinação no Brasil dia 17 de janeiro de 2021, mais de um mês depois que países como Chile, Costa Rica e México. E é aquilo, né? Pode não parecer muito, mas naquela época estavam morrendo 2.000 pessoas por dia, mano. Exatamente. Tá ligado? O que é a gente parar um mês de diferença, se a gente não lembra do contexto, tá ligado? Nem parece muito, mas tipo, 2.000 pessoas por dia por 30 dias,
tá ligado? É muita coisa, mano. É muita coisa. É um número... E, de novo, nós estamos falando de subnotificação, né, Rê? Porque a gente nunca vai ter noção se esses eram os dados reais. Aí, ali em 2021, a gente já tá com Pazuello como ministro da Saúde. Ele não é mais interino, ele é oficializado no cargo, porque no começo era isso, ele tinha assumido como interino, agora ele foi oficializado. O sistema, a Secretaria de Saúde de Manaus, do estado do Amazonas, né, focado no município de Manaus, tinha comunicado o governo Jair Bolsonaro, sempre bom nomear, de que o sistema de saúde de Manaus iria colapsar por falta de oxigênio nos hospitais. Então, foi enviada uma notificação alertando, com 15 ou 21 dias antes do colapso real, alertando que o sistema de saúde estava sobrecarregado, que o estoque de oxigênio, de cilindro de oxigênio, estava acabando e que eles precisavam que isso fosse reposto, eles precisavam de um reforço no abastecimento. O governo federal não atendeu a solicitação e, pasme, enviou para Manaus kit de cloroquina. Eu vou repetir para vocês. Diante dessa notificação da Secretaria de Saúde amazonense, o governo federal, sobre a gestão do Jair Bolsonaro e sobre a gestão no Ministério da Saúde do Pazuello, enviou para Manaus kit de cloroquina. Depois de 15 a 20 dias dessa notificação, o sistema colapsou. É incontável o número de pessoas que morreram sufocadas nos hospitais de Manaus. E eu não sei se vocês vão lembrar, quem que foi que enviou ajuda para o Brasil e para Manaus? Você lembra, Renato? Cuba? Não Venezuela, o governo da Venezuela. Venezuela. O governo da Venezuela. E outro dado Cuba, assustador. Pode falar, Cuba, pode falar. Na real, não, Cuba tinha... Você lembra disso também? Cuba tinha conseguido desenvolver vacina, mas não tinha agulha, mano. Acho que era Soberana o nome da vacina, alguma coisa assim. Eu não me lembro, mas eu lembro que assim, eles demoraram com a vacinação em Cuba também, porque não tinham agulha, e justamente porque esses equipamentos de saúde, EPI e tudo mais, vinha muito da China. E por causa do embargo que Cuba sofre até hoje, dos Estados Unidos, muito desses equipamentos não chegaram na ilha. E Cuba é uma ilha do tamanho do Espírito Santo, então precisa trocar com o mundo todo, porque senão não sobrevive. Não é uma questão do regime implantado, é uma questão de troca comercial em que qualquer sistema se estabeleceria. Mas voltando para o texto, outro dado assustador. Em 2021, o Tribunal de Contas da União, conhecido por vocês como TCU, levantou a informação de que o governo federal não separou um centavo do orçamento público para uma gestão de crise da pandemia para 2021. Não tinha verba destinada para a gestão da pandemia em 2021, que foi o ano em que no começo, em janeiro, Manaus colapsou. Não teve preparo, não teve atendimento à solicitação e muito menos verba. O que contraria o que o Nicolas diz no vídeo, de que a preocupação deveria ser a economia. Se não tinha verba destinada para o combate à pandemia, como você poderia falar que até os empresários vão ser protegidos? Seja com auxílio, seja com uma linha de crédito, porque não tinha verba, não tinha um centavo de verba. Não sou eu, Daniel, que está dizendo. É o Tribunal de Contas da União, é o TCU. Nada foi separado de verba para 2021, para o combate à pandemia, nada. Nem para aquele empresário. Isso que a gente não começou a falar nem das denúncias de corrupção, que daí a CPI da Covid levantou. Nesse mesmo período, surgiram 2 denúncias de corrupção separadas envolvendo a compra de vacina. As 2 estouraram simultaneamente na CPI, então a gente vai separar elas aqui para não confundir vocês. A primeira é sobre a Covaxin. Os irmãos Miranda, um deles que era funcionário do Ministério da Saúde e o outro era deputado federal, denunciaram uma pressão anormal que eles receberam para acelerar a importação dessa vacina indiana, com um contrato de 1,6 bilhão de reais por 20 milhões de doses da vacina, quase R$80 por dose. Bem mais caro que a Pfizer, que já era em torno de R$50 a dose. Havia um pagamento adiantado de 45 milhões de dólares para uma empresa em Singapura sem propósito claro, que foi levantado pela CPI. Os irmãos alegam ter avisado Bolsonaro pessoalmente em março de 2021 e que ele disse que levaria o caso na Polícia Federal, coisa que ele nunca fez. Essa omissão é a base da acusação de prevaricação. Prevaricação é quando você tem indícios de que um crime está acontecendo e não faz nada para que ele seja denunciado e para que ele seja combatido. Isso é significado de prevaricação. Já deveria ser mais uma das condenações em cima do Jair Bolsonaro. A segunda denúncia de corrupção é em cima da AstraZeneca. O Luiz Paulo Dominguete Pereira, esse sobrenome deve bater na memória de vocês, representante de uma empresa chamada Davat Medical Supply, disse à Folha de São Paulo que Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, indicado pelo líder do governo Ricardo Barros, pediu um acréscimo de $1
por dose num jantar em Brasília, em fevereiro de 2021, para fechar a compra de 400 milhões de doses, o que daria 400 milhões em propina. No dia em que a reportagem saiu, em junho de 2021, Dias foi demitido. Depois foi preso durante o próprio depoimento à CPI. Ou seja, não bastasse a demora do governo Jair Bolsonaro em responder às primeiras investidas da Pfizer, em cancelar o contrato com a Coronavac, ainda tem um primeiro escândalo, que é a da Covaxin, que envolve diretamente o governo Jair Messias Bolsonaro, e tem um governo sobre uma outra denúncia de corrupção em cima da AstraZeneca, que envolve cifras na casa de 400 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Eu não vou nem entrar num debate de um caso de corrupção no meio da pandemia e tudo mais, e o caso da AstraZeneca pode até ser que o governo Bolsonaro ou que o Jair Messias Bolsonaro não soubesse, mas nós temos a informação que foi entregue na CPI pelos irmãos Miranda de que eles foram pessoalmente denunciar essa pressão que eles estavam recebendo para o Jair Messias Bolsonaro. O que qualquer presidente minimamente decente faria? Já teria respondido às primeiras investidas da vacinação antes, teria notificado a Polícia Federal e teria se pronunciado publicamente falando: recebi de 2 pessoas ligadas à política brasileira, uma delas deputado federal, uma denúncia assim assado, estamos investigando para que os responsáveis sejam punidos. Nada disso foi feito. Repito, nada disso foi feito. Nós temos um levantamento também, na sequência, que eu não vou dizer que é menos relevante, só que tem a ver com o tema que a gente está falando também, porque tem a ver com o Anthony Fauci, que é um infarto pulmonar que ele teve em junho de 2021. Uma alegação que surgiu. O Fauci teve um efeito colateral pulmonar grave da vacina e escondeu de todo mundo. Nicolas falou no vídeo. Isso não é comprovado. O diário registra que ele teve um infarto pulmonar em junho de 21, cerca de 6 meses depois de tomar a vacina da Moderna, em dezembro de 2020. Essa ligação entre o evento e a vacina é uma interpretação de RFK Jr. e do médico Peter McCullough, não sei a pronúncia do sobrenome, baseado só na proximidade das datas, não é uma afirmação do próprio Fauci no diário, nem uma causa estabelecida clinicamente. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nem lista infarto pulmonar como efeito colateral comum da vacina. A fase 4, a gente já está chegando no final do texto, e aqui é mais uma reflexão sobre o diário do Fauci mesmo, né? Não tem nada, e a própria Deise Ventura, que é professora pela USP, não tem nada no diário do Fauci que incrimine ele, ou que diga que a vacina não funciona, ou que diga que o isolamento e o uso de máscaras não funciona. O que tem ali é um compilado de dúvidas que ele tinha no momento em que muitas pessoas tinham muitas dúvidas, e que a comunidade científica no mundo chegava a algumas conclusões a partir de uma coesão, a partir de convergência de pensamento, que era justamente o distanciamento social, o uso de máscara, a busca pela vacinação, e que não incluía em nenhum momento o uso da cloroquina, por exemplo. Então ele tinha dúvidas a respeito disso. E muita gente pode ter ficado com dúvida no começo. Quando começou a surgir, por exemplo, informação sobre a cloroquina, é válido que muita gente tenha ficado com dúvida no primeiro momento. Surge alguém falando aqui, e tudo incentivado pelo governo, né? E o governo falando, cloroquina. E a gente, às vezes, esquece de mensurar o impacto que tem as coisas que o governo federal fala, as coisas que o presidente do Brasil está falando diante de qualquer situação. O Bolsonaro segurar a caixa da cloroquina e dizer que as pessoas não usam e oferecer cloroquina para EMA, tudo isso tem um peso muito grande. Para mim, pro Renato, para você que está assistindo, pode não ter, mas para milhões de pessoas no Brasil teve. A gente viu a pesquisa sobre a diminuição na taxa de adesão de vacinação. Muda muito a percepção das pessoas, porque elas acreditam a ferro e fogo no que ele está falando, ou na forma como ele está falando. Então, a partir do momento que o governo Bolsonaro começou a falar sobre a cloroquina, muita gente começou ou entrou em dúvida. Pô, será que a cloroquina funciona? Pô, tá todo mundo falando que a cloroquina funciona, eu vou utilizar, eu vou testar, eu vou tomar todo dia como uma forma do tratamento precoce que eles gostavam de falar. Então, é natural que dúvidas tenham surgido. E tem mais uma outra questão que o Nicolas fala, que é usado de uma forma muito suja, tanto por ele quanto por várias outras pessoas da direita, que é sempre o apelo ao aborto, os fetos abortados, mas os fetos. E os dados científicos são os seguintes: nenhuma vacina contra a Covid contém tecido fetal, nenhuma. O que existe é a linhagem celular HEK293, usada só na produção da AstraZeneca, originada de um único aborto legal,
legal nos anos 70 na Holanda. As células se multiplicam sozinhas há décadas, sem novos fetos envolvidos, e o processo de purificação remove qualquer resquício celular. Antes da gente ir para a próxima fase, eu devolver para o Renato, é muito importante também fazer a seguinte observação. Muitas coisas, principalmente quando se trata de ciência, são complexas. Não são simples de se entender, são complexas. Para isso que existe o estudo da ciência, para isso que existem os cientistas, para isso que existem os professores, para isso que existem os profissionais e os criadores de conteúdos sérios, que se comprometem a fazer uma divulgação científica séria. Porque nós estamos falando de estudos de décadas sobre sequenciamento celular, sobre genética, sobre uma série de temas que nem me formei em história, não entendo. Sobre o que o Renato, formado em cinema, também não entende. Sobre você, que muitas vezes também não tem conhecimento e proximidade com a área, não entende. E aí vem o Nicolas, pega essa informação, usa os dados da forma como ele bem entende para induzir você que está assistindo a achar que tem resquício de feto abortado na vacina que você está tomando. Como se ele soubesse de uma conspiração que só ele sabe, que é para prejudicar o Jair Messias Bolsonaro. E ele precisa te falar o porquê. Bom, fase final. Para entender por que isso está tendo repercussão no Brasil, né? No dia 2 de agosto, no domingo, o Nicolas postou o vídeo dele, como a gente disse, já passou de 37 milhões de visualizações, o que é um absurdo, junto com outras figuras bolsonaristas. Então não foi só ele, o Eduardo Bolsonaro, o senador Magno Malta, o jornalista Paulo Figueiredo e a médica também, a Mayra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina, e o ex-ministro Eduardo Pazuello. Isso aconteceu... A gente está aqui agora nas vésperas da eleição e bem no início também da campanha nacional de multivacinação, que começou no dia 3 de agosto. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos vive uma epidemia de sarampo, o Brasil também está em alerta e em campanha de vacinação contra o sarampo. Então, assim, resumo da ópera. O vídeo mistura fatos reais com conclusões que esses fatos não sustentam. E se tem alguém que usa o tema Covid e a pandemia como instrumento de polarização política, esse alguém é o senhor Nicolas Ferreira e toda a corja de membros e covardes da extrema-direita. Porque, assim, eles falam que nunca foi sobre ciência. Mas quem nunca foi pela ciência, quem nunca foi pela economia, quem nunca foi por nada além deles mesmos e do capital político que eles constroem com tudo isso, são eles. É isso que a gente queria trazer para vocês. É um assunto complexo, é um assunto longo, mas que eu acho que é muito importante a gente vir aqui e trazer um pouco do que a gente conseguiu reunir de informações, mas como o Dan disse, vão atrás das pessoas que trabalham com isso seriamente, cientistas, divulgadores científicos que trabalham com isso seriamente. Vários deles estão fazendo vídeo sobre e refutando os argumentos também. Então, a gente reforça isso e também vamos deixar todos os links na descrição das informações que a gente trouxe aqui. É isso, Rê. Eu queria terminar rápido. Esse conteúdo já deve estar extenso, mas é um conteúdo necessário. A gente elencou aqui diversos crimes pelos quais o Bolsonaro ainda deve responder, ainda deveria responder, como prevaricação, responsabilidade direta nessas 700 mil mortes que a gente teve no Brasil, assim como diversos outros membros do governo Bolsonaro. A demora em responder as investidas da Pfizer e da Coronavac é uma série de crimes que foram cometidos ao longo da pandemia, e hoje ele está preso por outros crimes, né? Ele está preso pela trama golpista do 8 de janeiro de 2023. E um dos trabalhos do historiador é se lembrar daquilo que a sociedade esquece, se lembrar daquilo que as pessoas seguem esquecendo. E é muito importante que você que está assistindo esse vídeo, que você que está na live agora, ou você que está assistindo esse vídeo depois, nunca se esqueça. Se os e-mails que a Pfizer mandou em agosto de 2020 tivessem sido respondidos e a oferta deles tivesse sido atendida, se o contrato com a Coronavac não tivesse sido rompido no final de 2020, se as solicitações da Secretaria de Saúde amazonense tivessem sido atendidas, se o governo tivesse destinado verba, porque o Brasil sempre teve muito dinheiro, se tivesse destinado verba tanto para atender Manaus, como para atender os mais diversos micro e pequenos empresários do Brasil, mantendo o auxílio que eles se negaram em dar inicialmente, que era de R$200, e por causa do Congresso, como o Renato levantou, o auxílio se manteve em R$600, se eles tivessem estendido isso por mais tempo, se o Bolsonaro tivesse desde o início assumido um compromisso com a civilidade e com a ciência, de ter defendido o mínimo,
quer o uso da máscara, quer o isolamento social, o distanciamento social, a ajuda às pessoas, às empresas, aos comércios, para que a maior parte das pessoas pudessem realmente ficar em casa e só quem era de fato essencial saísse para trabalhar, que a gente também sabe que não foi o que aconteceu. Se tudo isso tivesse feito, eu ouso dizer que a gente não teria 1/3 das mortes que a gente teve no Brasil. E essas mortes são responsabilidade direta de Jair Messias Bolsonaro. É isso que é importante de você que está do outro lado nunca se esquecer. É importante você nunca se esquecer de nomes como Junior Dursk, que hoje é dono da rede do Madeiro, da rede do Jerônimo, de hamburguerias que são muito cultuadas pela classe média brasileira. No começo da pandemia ele falou que se morressem 7, 8 mil velhinhos, que era normal, acontecia, a economia não podia parar. Esse Junior Dursk continua rico, muito bem, obrigado, até hoje. Continua vivendo a vida dele, vai falecer de velhice, muito provavelmente. E muitas pessoas continuam consumindo os produtos do Madeiro, os produtos do Jerônimo, porque muita gente não entende que saber onde coloca o seu dinheiro também é um ato político. Também é saber fazer política. Que a gente nunca se esqueça que o Justus teve uma postura muito parecida e disse lá na frente que se o Brasil parasse, se a economia parasse, o Brasil ia quebrar. O Brasil não podia parar. Que algumas mortes, infelizmente, era o preço a se pagar para a economia não quebrar. É outro que segue muito bem, obrigado, e é outro que vai morrer muito provavelmente de velho. Você aí que tá vendo esse vídeo e muito provavelmente pode ter perdido algum parente, algum conhecido para Covid, apoia Nicolas Ferreira e Jair Messias Bolsonaro. Eu vou pedir para você repensar em tudo que a gente falou nesse vídeo aqui, refletir sobre tudo que a gente trouxe aqui, porque tudo isso é muito grave, muito grave. E de novo, que a história nunca se esqueça de Jair Messias Bolsonaro e da condução dele frente ao Brasil na pandemia da Covid-19. É isso. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, não, né? Não, Jair Bolsonaro nunca esteve certo sobre a pandemia e a maneira com qual ele conduziu tudo. Então é isso, gente. Obrigado aí quem ficou. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Cortes todos os dias e lives todas as segundas e quintas-feiras, às 7h30 da noite. Tá? Muito obrigado e até mais.